Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de maio de 2014, quarta-feira. O número do verbete é 3015. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 15 máximos. O título do verbete é Lexicoterapia. A especialidade, autocogniciologia. Quem redigiu o verbete é a professora Alba Cardoso. Já é veterana, né? Quantos verbetes? 9º verbete já. Então, a professora Alba Cardoso é empresária, tradutora juramentada de inglês, graduada em matemática. Ela é brasileira, nasceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, é voluntária da Conscienciologia desde 2000 e é docente de Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde 2008. Então, vamos aqui à definição. A lexicoterapia é o processo de cura, remissão ou terapêutica de patologias intraconscienciais a partir da consulta a dicionários, apreensão e utilização de palavras adequadas para a expansão da infraestrutura cognitiva e consequente reciclagem pensênica. Agora aqui na pensenologia. O holopensene pessoal da lexicologia, o holopensene pessoal da autoconsciencioterapia, o holopensene da autocognição, o holopensene da conscienciometria, os cognopensenes, os lateropensenes, os lexicopensenes, os lógicopensenes, os mnemopensenes, os nexopensenes, os ortopensenes e os terapêuticopensenes. Agora, na fatologia, a lexicoterapia, o restabelecimento da saúde e do bem-estar com a nomeação das coisas e das experiências, a recuperação de cons por meio da compreensão elocutória, a mudança pessoal para melhor decorrente da expansão racional de determinado assunto, a importância do diagnóstico na remissão da doença, a autopesquisa através da anatomização dos autoconceitos, as propriedades curativas da pesquisa dos megatraços, a revisão do acervo lexical da Consim, o uso consciente do dicionário cerebral, as autodescobertas em ondas sucessivas no aprofundamento nos lexemas, o esquecimento de certos verbos conforme o mecanismo de defesa do ego, a evitação das distorções geradas pela noção parcial de expressões e conceitos abstratos, os desbloqueios cerebrais, o cuidado com a evocação terminológica devido à reação das pessoas, a decifração da incompreensão factual, o termo da inconsciência assediadora. Então aí a fatologia tem 29 linhas, tem mais de 20 linhas. Agora a parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, as palavras enquanto signos representantes de ideias multidimensionais, a palavra-chave do resgate interdimensional, a senha holobiográfica, a pesquisa guiada pelo amparador extrafísico, o acoplamento energético com os dicionários, a biografia dos vocábulos, o mecanismo de evocação e desassédio a cada acepção estudada nos glossários, o mantra pessoal de repercussão extrafísica positiva. Agora aqui na argumentologia, aqui no item distribuição, tem uma classificação com 4 itens e cada item tem vários subitens. Depois vale a pena a gente discutir essa classificação aí. Agora, na remissiologia, nós destacamos autoenciclopédia, autoconsciencioterapia verbetográfica, cérebro dicionarizado, consim polissêmica, dicionário cerebral analógico e lexicografia. Agora a frase enfática.
A verdadeira terapia é a tarefa do esclarecimento. Daí a importância da palavra certa para o público certo, no momento certo. Estas são as bases da lexicoterapia aplicada à evolução. Na questionologia, você, leitor ou leitora, se defronta com alguma palavra desafiadora no atual momento? Já iniciou o estudo da expressão em questão para autoesclarecimento evolutivo? Aqui a filmografia específica tem 2 itens e a bibliografia específica tem 3 referências. Agora aqui a mega análise feita pelo professor João Paulo com 20 itens. Conteudística, conceitualização, cognopensenidade, definopensenidade, léxico-pensenidade, terapêutico-pensenidade, auto-para-polineuroléxico, autoconsciencioterapia, vocabulário-terapia, mental-somatologia, autopesquisologia, autocogniciologia, neosinapsologia, terminologia, pensenologia, definologia, lexicofilia, lexicologia, lexicografia e lexicometria. Bom, nós já temos aqui várias perguntas para a verbetógrafa, mas antes de iniciar, a gente sempre pede, né, para a verbetógrafa contextualizar aí como é que foi a pesquisa, o que motivou a fazer essa pesquisa. Sim, o primeiro ponto de partida foi logo na minha chegada aqui em Foz do Iguaçu, em 2003. Eu vi o holociclo e aquele monte de dicionários lá, então eu ficava, né, encantada, e facilita muito qualquer tipo de pesquisa lá naquele ambiente. E um certo dia eu fazendo exatamente uma das questões aqui que está até no parafatologia, que é um acoplamento com os dicionários, eu parei na frente de um dicionário de psicologia e fui só folhear, passando para lá e para cá, aí de repente parou na palavra acne. Aí, gente, mas acne, eu vou encontrar isso num Aurélio, num Ais, né? Vou encontrar acne, a palavra, um substantivo, dicionário de medicina. Mas aí eu fui ver o que eles diziam sobre a palavra. E o que me chamou mais atenção foi que na época, era um tipo de reação, que poderia ser um tipo de reação da pessoa ao contato mesmo, né? Que é assim, se você tem muita acne, às vezes você está tentando, né, botar os seus espinhos ali para fora e impedir o contato do outro com você. Aquilo fez todo sentido para mim e tal. Eu tinha muita acne na época. E em 2 meses o negócio limpou a cara. Aí, né? Então me despertou uma curiosidade. Como assim? Eu entendi qual era o mecanismo, de repente eu sinto que a própria pele vai melhorando também. Então aquilo dali me chamou a atenção e eu comecei a utilizar o dicionário para pesquisar outras questões. Aí, trafores, trafares, né? Ou alguma emoção que a gente sente que não está entendendo bem. Então eu comecei a usar o dicionário para isso. E daí vem o verbete. E até eu estava falando com o Alexandre Mello, nem sei se ele está aí, que o artigo dele, que está na bibliografia específica número 2, que é Lexicoterapia, Autodesassédio Mental Somático, também ajudou a crescer, né, a dar mais ideias para o verbete, e juntei a pesquisa que eu já tinha, que já vinha fazendo, as ideias que tinha no artigo dele, e foi por aí. Muito bom. Então vamos aqui, já temos perguntas de Curitiba. A verbetógrafa professora Alba, em Estrangeirismologia, página 1, primeira linha. De que modo a lexicoterapia auxilia e otimiza o download do paracérebro? Esse download eu comecei a perceber meio instintivamente,
eu acordava e no período da hipnopompia já vinha uma palavra específica. Então eu lembro que eu estava aqui no começo de 2005, não sei, e veio a palavra, por exemplo, interregno. Foi 2004, interregno. E eu fui procurar o que era interregno, eu sabia mais ou menos, né, o intervalo, mas não sabia que poderia ser sinônimo, por exemplo, de interlúdio. E havia 2 meses que o professor Valdo tinha falado da Comunex e tal, e eu acordei com aquela palavra na cabeça, eu fui ver no dicionário e um dos sinônimos era interlúdio. Então, daí a gente vai começando a captar as ideias que a gente às vezes vê ou experimenta ou vivencia no extrafísico e que esquece, né? E que sobra só um filetinho de ideia. Então, no meu caso, aparecem as palavras, elas vêm e aí eu anoto, claro, né, para não perder. Então, o download do paracérebro, como a gente tem, pelo menos eu tenho uma dificuldade às vezes de fazer essa conexão, a gente tem em geral, né? Tanto que a gente não lembra de todas as projeções, não percebe o tempo todo o extrafísico. Então é porque há uma incapacidade ainda, uma dificuldade de fazer essa conexão. Mas à medida que a gente vai trabalhando com a energia e também trabalhando com a cognição que está aqui no intrafísico, o que a gente conhece aqui do intrafísico, a gente também vai puxando o que a gente já sabe de extrafísico ou de outras vidas também. Né? Quer dizer que sem esse estudo da lexicologia ficaria muito mais difícil, né, da gente ficaria mais difícil, essas informações. Imagina, interregno e aí eu não fosse atrás de saber o que era. Eu nunca ia imaginar que eu poderia ter estado, e depois eu comprovei com algumas outras experiências que eu estive. Então. Uhum. Agora, ainda em estrangeirismologia, página 1, segunda linha. O que é o modus definiendi? É a forma de definir as coisas, definir os conceitos. Nesse âmbito desse verbete, é interessante porque a gente está falando muito de dicionário, de busca dos conceitos, de ampliação da cognição, você tirar os mal entendidos também. A gente fala muito disso ao longo de todo o verbete. Por que isso é importante? Porque tanto para a comunicação externa, né, para a interação com as outras pessoas, quanto para você se entender também. Então, um exemplo que eu lembrei foi das profissões. Então, tem o físico, né, por exemplo. Aí tem muita gente que associa o físico só ao termo eletronáutico. Só que o físico não é só eletronáutico. O que é o físico? Então, você vai estudar o que é o físico, quais são os físicos que tem aí, ou na atualidade, ou ao longo da história. Então, você vê as características da personalidade, daquela profissão, daquele profissional, e não fica só numa associação simplista. É físico, é eletronáutico. Né? Então, é um simplismo. Então, quando a gente melhora a nossa definição, a nossa definologia, amplia, você consegue ver além das definições mais, às vezes, até preconceituosas. Agora, em fatologia, página 1, primeira linha. Poderia esclarecer quanto ao restabelecimento da saúde e do bem-estar com a nomeação das coisas e das experiências? Quando a gente passa por alguma dificuldade ou algum sintoma de alguma doença que não é definido, não é conhecido, ou quando você sente tem alguma percepção de emoção ou de sentimento também que você não está conseguindo apreender bem o sentido, você passa por um momento de desconforto. Então, é uma perda temporária, às vezes, da saúde ou do bem-estar. Né? Uma coisa é você se sentir tranquilo, bem, né? Estou bem e tal. Outra coisa, de repente, alguma coisa me pegou aqui.
um resfriado me pegou, que seja. E aí você, ao nomear essa coisa, essa experiência, muitas vezes há uma acalmia ou há um conforto mesmo. E a pessoa, eu não sabia que tinha essa doença, foi ao médico, o médico ajudou a definir, a diagnosticar, no caso. Às vezes só o nome, né? Só a pessoa saber o nome da doença, que bom, então tem nome, é como se na cabeça dela falasse assim, tem nome, tem cura, né? Nem sempre, mas já foi ajuda, estudada, né? já foi estudado, já pelo conhecida, menos. Então, e no caso de, por exemplo, de uma sensação, uma emoção, no verbete do professor Pedro Fernandes, a gente estava perguntando sobre emoções e tal, eu falei da ojeriza. E aí ele ele indicou assim, mas é bom você ver o que significa essa ojeriza. Porque ojeriza é um termo guarda-chuva que significa simplesmente a aversão a algo, né? A tentativa de se afastar de algo. Mas por quê? O que realmente está ali por trás? E aí eu fui pesquisar, aí eu vi qual era a emoção que estava por trás. Então é gratificante ver, entender o que está acontecendo. Agora eu entendi. De nome, né? Então eu queria que tu explicasse o entendimento do próprio nome, se é mais ou menos semelhante, né? A nomeação das coisas, objetos, o entendimento do próprio nome. Deixa eu só falar que é a próxima pergunta aqui, tá? Essa que ele fez. Obrigada, Ricardo, você já tinha lido, então. Esse mesmo de Curitiba está perguntando, como podemos melhorar o entendimento do próprio nome? Poderia exemplificar? Então, aí, os dois perguntando. O próprio nome é muito interessante, porque se você até procura, hoje é mais fácil ainda, né, com a internet, você procura seu nome na internet, aí vem uma série de situações, de coisas. Uma coisa que eu nunca me esqueço, eu não sei porque eu nunca me esqueço disso, né? O meu nome, como é um nome pequeno, Alba, serve de acrônimo para muita coisa, né? Então, eu lembro que na internet eu fui procurar lá no Google, tinha Associação Libanesa de Belas Artes, né? Isso aí ficou na minha cabeça. Então, mas uma forma de você entender melhor o seu nome é você procurando nos dicionários, não só no dicionário da sua língua, mas se o seu nome pode ter uma origem no outro idioma, procure também no outro, né, no outro idioma. Às vezes o nome tem origem espanhola, o nome tem origem alemã, qualquer que seja. E aí vai dar mais ideia. E você pode começar a perceber que tem muita informação no seu nome que pode até ser um nome encriptado. Eu achava que meu nome era só isso, mas eu encontrei também esse significado, esse outro. Meu nome é tal palavra no outro idioma. Então, você pode perceber uma encriptação mesmo. E aí você vai tirando ali as várias definições, as várias acepções. E isso pode ir combinando com as lembranças que você tem de outras vidas. Eu tive essa percepção nesse país, e o meu nome tem a ver com isso aqui também. Então, sabe, amplia bastante. Não sei se... Um provérbio latino que é nomen est homem, que o nome é a própria pessoa, né? A definição do homem, né? A cultura guarani, aqui que a gente está perto, né? A cultura guarani, eles utilizavam um tipo de ritual com o chefe espiritual da tribo, quando a criança nascia. A criança nascia, o chefe espiritual aí, eu não sei se eu vou chamar de xamã, porque às vezes não é, né? Mas ele entrava em contato com aquelas energias da criança, do que estava envolvido, e trazia do extrafísico, ou tinha inspiração de um nome para a criança. Então, a palavra, o nome, era inspiração extrafísica mesmo. E isso eles valorizavam bastante. Então, se vinha, não era o pai e a mãe que davam o nome para a criança, né?
era uma outra condição lá. Nem, não sei o quanto que isso é positivo ou negativo, é apenas um fato aí, né? Um dado. Alguma coisa deve ter, né? Também por que o pai e a mãe escolhem aquele nome, né? Deve ter alguma sincronicidade nessa história que a gente não entende direito, né? Mas alguma coisa deve ter, né? Tudo bem, Eucardia? Agora, uma pergunta de Portugal, uma mulher de Portugal. A verbetógrafa, em Parafatologia, página 2, terceira linha. Poderia falar acerca da senha holobiográfica? Essa senha, inclusive, é muito comentada em termos de curso intermissivo, quando a gente começa a entrar mais no fluxo da proexis ou conhece uma área de conhecimento mesmo, que é importante. É muito comentado no próprio âmbito da conscienciologia, né? Qual foi a senha? Qual foi a sua senha? Aqui não vale, porque a minha senha foi o professor Amin. Quando, na primeira palestra que eu assisti, ele falou da terceira da soma. Aí, terceira da soma, então aquilo dali foi a minha senha, né? Não, a gente morre 3 vezes. Aí eu, 3 vezes, morre 20 mil vezes, né? Morre e volta, mas eu quero ver o que ele tem para falar sobre isso. Foi bem interessante. Então, essa senha, nesse caso, foi uma senha de conexão com esse tipo de conhecimento que eu tinha, né? Que é a conscienciologia. Pode haver também uma senha para uma profissão que a pessoa precisa desenvolver. Alguém pode trazer algum tipo de conhecimento, por exemplo, 2 amigos estão numa aula de cursinho, de pré-vestibular, e um fala para o outro, geometria espacial. Aí aquilo dali desencadeia uma série de condições que vão propiciar ao colega entrar na área de trabalho. Aí vai beneficiar todo mundo e tal. Então, essa senha aqui que eu digo é aquela palavra, aquele termo, aquela expressão que te traz mesmo para quem você é holobiográfico. Eu acho que vai ter um curso, vai ter um curso do professor Pedro, no final desse mês, sobre retrosenha, se não me engano. O nome é retrosenha, tem ele aí? Retrosenha pessoal, já está na mão, divulgação. Identificação da retrosenha pessoal, nos dias 30, 31 de maio e 1º de junho. Aqui tem... É o professor Pedro e mais a professora Cristiane e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 professores. Então aqui ele fala, a retrosenha pessoal é a marca, palavra ou fórmula criada pela própria consciência lúcida para si mesma, previamente condicionada para ser usada como sinal de reconhecimento autocognitivo, a partir de determinada vida para as próximas. E esse é um verbete do professor Valdo. Uma retrosenha pessoal. Então, vale a pena pesquisar o verbete também, já né? Fica com o convite aqui. Então, agora, ainda em Parafatologia, página 2, penúltima linha. Poderia falar sobre o mantra pessoal de repercussão positiva? Poderia dar um exemplo? A repercussão extrafísica depende muito da nossa lucidez na dimensão que a gente tiver, né? Então, se no caso dessa retrosenha, eu não lembro de ter tido uma retrosenha das outras vidas, como no exemplo do curso do professor Pedro, mas você pode aqui mesmo, no intrafísico, você criar algum tipo de auto-hipnose positiva, uma palavra que seja muito... que te levante bastante, que te dê muita força. Você pode criar uma forma de falar essa palavra que transforma até no mantra mesmo. Pode ser, às vezes, até o seu próprio nome, né? Ou pode ser uma palavra que tenha um significado positivo para você. Uma ideia marcante. Uma ideia marcante também. No seu caso, por exemplo, foi a terceira de soma? Terceira de soma foi... Provavelmente tinha te marcado. Já. E no caso do extrafísico, aí a gente leva essa palavra ou essa expressão para o extrafísico. E o único exemplo que eu tenho assim mais sério é no Projeções da Consciência, que o próprio professor Valdo fala do mantra dele, né, que ele estava sendo
atacado por consciências assediadoras que queriam realmente terminar com a vida dele. E ele lançou mão do mantra dele e aquilo dali expandiu a energia e ele conseguiu se desvencilhar daquela armadilha criada para ele. Então ele voltou para o corpo e tal. No meu caso, eu tenho experiências muito mais sair de um ambiente um pouco mais pesado e tal. Cada um no seu nível, né? Mas aí o mantra não dá para ficar falando, mas você pode criar o seu próprio mantra. Agora, em tecnologia, página 2, penúltima linha. Poderia explicar a técnica do ainda não é? No âmbito da lexicoterapia, a técnica do ainda não é aquela técnica de você desconfiar, né, usar o princípio da descrença para a palavra que você está achando que já está bem definida na sua cabeça. É como se fosse desconfiar das suas próprias preconcepções. Então, uma palavra que recentemente, agora não vou lembrar da palavra, mas eu fui pesquisar no dicionário e eu achava que estava tudo certo, que era aquilo ali mesmo, a acepção que eu sabia. E, na realidade, havia mais 3 acepções, que era a acepção que o meu interlocutor estava utilizando e que eu teimando com ele, não é isso, não é isso. Aí no dicionário estava provado lá que era aquilo. Então, aquilo que você sabe, né, desconfie, ainda não é tudo o que quer dizer aquela expressão, aquela comunicação. Vá a fundo que você vai, às vezes, entender ou encontrar coisas mais abrangentes ou mais profundas, aí depende, né? Agora de São Paulo. Professora Alba, Enfatologia, página 1, final da 6ª linha. Como fazer, na prática, a revisão do acervo lexical da Consim? É bom começar pelas palavras pelos léxicos que estão mais novos, mais recentes, ou que você tem mais dúvida atualmente. Até na questionologia, lá no final, eu pergunto qual é... Aqui. Se existe alguma palavra desafiadora no atual momento. Porque eu não vou, de repente, começar a ver todas as palavras que eu conheço, porque nós conhecemos milhares de palavras, principalmente no nosso próprio idioma, né? Mas qual é aquela palavra desafiadora no momento? E ela pode puxar um conjunto de outras palavras que vão limpar, às vezes, ou um rastro, ou até uma atmosfera que você esteja lidando ali naquela situação. Então, eu penso que começar pelo desafio do momento, ou pela dúvida do momento, né? Porque desafio pode ser muito, muito forte. Pela dúvida do momento. Por aí. Agora, uma mulher de Madrid. Professora Alba, Enfatologia, página 1, 2ª linha. Poderia discorrer sobre a recuperação de cons por meio da compreensão elocutória? No caso da elocução, a elocução é o modo da pessoa se expressar, seja oralmente, seja de forma escrita. É utilizado até na arte da retórica também, né? Tanto para argumentação, discurso também. E essa recuperação de cons, ela pode acontecer não só pela leitura, mas pela fala, pela compreensão do que você está falando no momento. Você vai falando, ou você vai conversando, e de repente surge uma expressão, ou uma fala sua, ou uma forma de você dizer determinada coisa, que faz você recuperar algum tipo de unidade de lucidez. Isso pode acontecer muito com retrocognição mesmo. Tem gente que tem flashes, né, retrocognitivos. Está conversando com o outro e pode acontecer numa dinâmica parapsíquica, por exemplo, dando aqueles feedbacks. Eu senti isso, eu senti aquilo, eu vi você
atuando dessa forma em tal ambiente. Aí vem ou a energia, ou a percepção, ou um banho de energia. Então, essa recuperação de cons é a recuperação da lucidez mesmo, diante da fala, ou da oratória, da escrita também. Alba, tem uma pergunta aqui na Fatologia, página 2, na penúltima linha, o termo da inconsciência assediadora, acho que tem relação com isso que você acabou de falar, quando usa a palavra certa, exata, a pessoa toma um banho de energia, parece que acende uma luz na cabeça. Ah, agora entendi. Tem relação com isso? Tem a ver porque termo aqui é término. Término, é isso. Exatamente, é o término. Termo é um outro, né, um sinônimo de término da inconsciência assediadora. A pessoa nem está sabendo, às vezes até isca inconsciente também, e de repente o outro fala ou ela lê e aquilo dali clareia. É bem aí. Ontem nós fizemos com Sincobai lá no curso da Conscius, né, no Recim 2. Aí, para mim, isso ficou bem marcante. Assim, quando usa a palavra correta, parece que esclarece tudo e dá um tchan. Eu acho que estava pensando que isso tem a ver com os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, que o esquerdo usa muito mais as palavras, né? E o direito tem um entendimento mais global, mas ele não define as palavras. Então, quando define a palavra exata, parece que ocorre toda uma repercussão cerebral. Esse estudo aí é interessante. Eu nunca tinha feito, né, essa associação, mas... Eu estava associando também com aquela questão do eu cego, que estudam lá na Conscius, né? Isso. Quando usa a palavra certa, então aquela porção de si mesmo que estava ignorada, parece que ela joga uma luz ali naquela região. No caso do eu cego para autocognição. No caso do... Aí é quando é fechado para o outro. Quando o outro não consegue perceber o que você é, então pode também acontecer de você falar algo e aí você esclarece o outro a respeito de você também. Atualizei, agora eu estou fazendo assim. A pessoa, não estava vendo, não estava enxergando. Isso tem a ver com transparência, né? Com a glasnost, né? E a palavra certa deixa explícito, né? Deixa explícito, Não tem como negar. Isso aí é legal. Então, agora em Fatologia, página 1, sexta linha. Poderia expandir o domínio do emaranhado de qualidades pessoais ao puxar o fio da meada? Tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes, da palavra desafiadora do momento, né? Então, você tem um emaranhado de traços, tem gente que gosta da palavra quebra-cabeças, do puzzle, mas você não está enxergando muito bem como esses traços se interligam, se interrelacionam, e de repente, se você puxa pela investigação de um assunto, de uma qualidade, você pode, a partir daquela qualidade ali, levar a várias outras. Um tema que até é interessante foi proposto pelo professor Otávio Araújo, numa época, ver os trafores e com base no que você conseguiu, nas conquistas que você conseguiu, né, ao longo da sua vida. Então, se você pega um traço daquelas conquistas ali, às vezes você consegue ver mais conquistas a partir do traço do que simplesmente ficar listando eu consegui isso, consegui aquilo. Mas se você conseguiu aquilo, você pode conseguir muito mais. Então, tem a ver com essa condição também. Agora, em Fatologia, página 1, sétima linha de baixo para cima. Poderia explicar como você faz a seleção dos temas íntimos fundamentais à própria evolução? Eu seleciono muito o que eu estou enxergando no momento, ou que eu tenho, às vezes, de feedback também, porque pode ser que eu não veja, que eu não enxergue, mas que no exemplo, né,
dado até pelo professor João Ricardo ali. Num curso você está fazendo está sendo avaliado, né? E você recebe um feedback. Então, a partir daquele feedback, se você também pode começar a pesquisar e aí fazer essa seleção dos temas. Mas em geral é interesse pessoal, momento atual e feedback. São as 3 coisas básicas que eu uso. Alba, eu queria perguntar uma coisa relacionada. Como que você faz a revisão do acervo lexical da Consim? Isso aí a gente estava falando mais cedo, que eu não faço a revisão geral, né, do léxico, que é impossível. Mas, com base nessas 3 áreas, do que me interessa, do que eu estou pesquisando no momento também, do que eu estou escrevendo no momento, ou do feedback e tal, ou da dificuldade que eu tenha naquela situação, aí eu faço a revisão a partir disso aí. Eu começo por ali. Como é que eu faço? Eu procuro muito dicionário, muito. Além de dicionário, também tem a leitura de artigos. Aí eu procuro na internet, procuro em periódico. A partir das palavras que você vai encontrando, que você desconhece. A palavra-chave é... Exemplo, a palavra injustiça. Eu fui procurar e num dicionário informal online, na internet, eu encontrei não uma definição, mas uma explicação filosófica, cujo entendimento me abriu a cabeça, porque ele falava que era quase impossível você fazer justiça, porque no nosso nível a justiça sempre significa a perda do outro lro. Então, no nosso justiça nível, para né? Injustiça exatamente. Um pouco para outro. Então, além disso que ele falou, também outras opiniões do autor lá, e foi muito rico. Então, o dicionário que eu falo, quando eu sempre comento, a pessoa que está ouvindo pode pensar que é só o dicionário gramatical, né? Que vem a palavra do lado e uma definição ou etimologia, mas não. Tem também os dicionários dos filósofos, por exemplo, tem o dicionário de Descartes. O que é isso? O que Descartes pensava sobre matéria? O que Leibniz pensava sobre massa? Então, não é uma definiçãozinha fechada, mas todo um pensamento de alguém que já estudou aquele assunto e que tem muitas ideias para falar sobre aquilo, né? E pode ir ao encontro do que você está procurando. Existe um dicionário histórico assim, que mostre os conceitos em determinada época? Olha, agora eu não vou saber se foi isso que eu vi no Holociclo essa semana, mas eu vi alguma coisa sobre isso, ou a história das palavras. Alguma coisa assim, tem lá no Holociclo. Seria interessante para a gente ver o Eucard talvez tenha alguma ideia. Como que é o pensamento de uma época, né? Como que eles pensavam, seria bem interessante. Isso aí também é interessante. Favorecer as retrocognições. Existe uma gramática histórica da língua portuguesa que a Patrícia me emprestou, que conseguiu em Portugal, do século passado, que relata justamente a formação das palavras durante os séculos, principalmente da língua portuguesa. Então serve. Então a gente vê vários tipos de regras para a formação das palavras. Como é que ela explica um monte de palavras, como é que elas passaram do latim, do grego, das outras línguas, todas as línguas. É um livro raríssimo que ela me emprestou, que eu até não tinha visto no Brasil. Me lembro que no meu verbete eu falei da gramática histórica, mas não tinha visto uma gramática histórica tão profunda como essa. É de um autor português, agora não tenho de cabeça o nome, mas existe essa descoberta, procura da evolução das palavras. Alba, eu queria aproveitar e perguntar também, como que você relaciona esse tema seu de estudo? Você é tradutora, né? Sim. Em relação às suas traduções, esse seu trabalho aí poliglota.
Olha, o meu trabalho ele só me ajuda a cada vez conhecer mais do léxico, das palavras, e eu penso que é uma ferramenta que eu tenho que me ajuda a me conhecer também. Porque não só ao estudo da definição das palavras, que eu tenho que, né, ter mais certeza do que eu estou traduzindo, mas vem também para mim, chega até mim, alguns trabalhos com temas que eu preciso para aquele momento. Então eu estava há muito tempo para comprar um livro e ficava me enrolando, né, e tal. Aí de repente veio um trabalho para mim de transcrição de áudio sobre o tema com o autor, uma entrevista com o autor. Aí eu, tá, vou comprar o livro. E super esclarecedor, muito bom, muito bom. Perguntar, Alba, Oi. Sobre essa relação que você fez entre ter uma palavra e procurar, né, procurar o significado ou a maneira em que ela era pensada em outra época e trazer, então, como se atualizasse a ideia, encontrasse uma razão maior para o entendimento daquela palavra. Teria a ver, então, com o nosso pensamento também do passado? Nós pensávamos, por exemplo, injustiça, que você colocou, injustiça. Nós pensávamos sobre injustiça de uma determinada maneira. Hoje, nós já pensamos outra. Então, teria a ver com uma atualização do nosso dicionário também cerebral, né? Exatamente. Muitas pesquisas que nós fazemos aqui para escrever os verbetes tem a ver com isso, né? Com a revisitação daquela expressão ou do que você falava em outra vida, mas que agora tem um outro significado. Agora, além disso, aqui eu tenho um livro aqui que é Terapia Cognitiva, né? Esse aqui é Terapia Cognitiva da Depressão. Não dá para ler, é muito fininha a letra. Do Aaron Beck e outros pesquisadores, e eles falam da questão da cognição em si, né? A cognição das pessoas, dos pacientes, os eventos verbais ou até pictóricos, né, as imagens mentais, elas se baseiam em atitudes ou pressuposições desenvolvidas a partir de experiências anteriores. Então, aquela palavra que está incrustada ali, às vezes, teimosamente na sua cabeça, que você só vê aquele lado, não vê o outro, pode ser muitas vezes porque você teve muitas experiências anteriores só com aquele lado. E o outro lado você nunca viu, você nunca teve experiência. Então, fica difícil também você abrir mão assim, né, do nada. Só com vontade mesmo de pesquisar. E as técnicas terapêuticas que eles falam são projetadas para identificar, testar a realidade mesmo. Tá real ou tá só crença, né? É realidade, e corrigir essas conceituações distorcidas e disfuncionais por trás da nossa cognição. Por aí se vê a importância do neologismo. Do né? neologismo. Que resgata aquelas ligações, conexões que a palavra tem, né? Você leu Projeciologia, por exemplo, aquela primeira versão que era até menorzinho, né? De 1986. A energia é diferente, eu acho. Eu acho a energia diferente. Aí depois você vê o Projeciologia atualizado, com termos diferentes, né? Sem aqueles termos espíritas envelhecidos. Muitos termos espíritas também. O espírita usava mais. Usava muito. Tá. Nova roupagem. De soma, né? Pode ser uma coisa boba, mas refresca. Faz um novo download, um upload, um update no cérebro. Mas tem palavras que não são bobas, não. Muda completamente o conceito e a aplicação também. Na prática, né? Você vê de outra maneira o fenômeno. Veja, dessoma, reencarnação. Não é a mesma coisa. A definição não é a mesma. Mas a ideia original era a mesma. Obrigada, Alba. Alba. Na primeira página, enfatologia, na 7ª linha, você poderia comentar sobre o exame minucioso do ideário pessoal?
O ideário é o seu vocabulário de ideias, né? Então, o exame minucioso tem a ver com tudo que a gente tem falado até agora, porque o que é o exame? É a investigação, o escrutínio. Você vai lá dentro e pesquisa de verdade, não fica na superfície, na tematologia do que você sabe. E por que você tem aquela ideia? Quais são as ideias e por que você tem essas ideias? Isso é a autocogniciologia. Agora, a gente pode sempre esbarrar num teto de lucidez, num teto de vontade de se pesquisar. O que a gente vê muito nos cursos de autopesquisa mesmo, são esse limite que o professor não vai além dele, porque o aluno ele não quer ir além daquilo. Então, esse exame minucioso, ele pode ser real, minucioso, né, vamos ver tudo, ou só um exame parcial, né, ou inicial. Então, vai depender de onde é que está o calo, do quantas vezes que dói também, né? Ou do quanto que é importante para aquele momento. Às vezes a pessoa não quer ver aquilo ali, então varia. Você coloca também aqui na página 5 as propriedades curativas da pesquisa dos megatraços. Ah, é. Quando você pesquisa um traço pessoal, seja ele trafora ou trafar, ou quando você pesquisa um traço que precisa ser adquirido, essa pesquisa, ela tem propriedades curativas. O que são propriedades curativas, né? Que sempre traz algum conhecimento sobre você, sobre aquilo, e isso em si, eu penso ser o esclarecimento uma forma razoável, formidável de autoevolução. Porque olha o quanto que a gente melhora só de saber das coisas aqui. Vem na mini tertúlia, ou vem na tertúlia, ou lê um livro, só de saber, de conhecer e conhecer-se, você já vai melhorando, já vai entendendo. Pode ser que naquela situação ali que você acabou de ver a palavra, você resista um pouco. Não, isso aqui não sou eu, isso aqui não quero ver agora, mas com o tempo você vai se identificando com aquilo e melhorando. Então é terapêutico mesmo, né? O estudo dos megatraços. E tem uma questão, principalmente com o megatrafor, o megatraço força, que eu não fiz nenhuma pesquisa ainda sobre isso, mas eu tive uma experiência que a pessoa que descobre e utiliza e se identifica, no caso, identificar-se é viver aquilo, né? É ser aquilo, é vestir a camisa e a carapuça. Quando você veste mesmo o traço e admite, é muito difícil você ficar caindo na situação de vitimização ou de low profile demais, sabe? Porque a coitadinha da pessoa, né? Super, hiper boa nisso, né? E então aquele traço vem o tempo todo à memória, à cabeça, e faz você perceber que você é super-herói, entende? Naquela área. Se coloca aqui também na última linha da fatologia o gatilho comportamental. Você poderia comentar um pouquinho? Ah, tá. O gatilho é a palavra ou a expressão que você diz e que gera um comportamento, ou que você ouve, né, e que gera um comportamento em você ou no outro. Então é bom a gente ver a intenção que a gente tem ao comentar certos assuntos com os outros, a intenção que a gente tem em fazer uma intervenção em numa conversa, numa discussão, porque aquilo pode ser o gatilho para um comportamento ruim do outro. Não que você vai ficar com medo de falar algo para não ferir, não é isso. É porque às vezes a pessoa tem uma intenção de ferir, ela tem a intenção de ferir. E quando fala,
atinge ali o ponto do outro e o outro pula da cadeira, né? Mas pula da cadeira não da forma que a gente acha positivo, né? Pula da cadeira e do ponto certo, né, da reciclagem, mas aquele pula da cadeira de ficou muito frágil, fragilizou a pessoa, sabe? Não é o objetivo, então, não é um objetivo bom. Aqui entra o evitemos palavras sangrentas, então, no caso. Exatamente. Tem esse aí, e a sequência dessa pergunta sua, que está lá no final da primeira linha, o gatilho comportamental, olha a sequência, ó, na página 2. A atenção para as escolhas lexicais, o cuidado com a evocação terminológica devido à reação das pessoas, entende? Então, nessa linha aí. Alba, você pode explicar ali em fatologia, na quinta linha de baixo para cima, a abreação pela palavra tem a ver com isso aí? Tem um pouco, só que aqui a abreação, o que é a abreação? É uma descarga emocional, o pessoal aí que às vezes não sabe, uma descarga emocional pela qual um indivíduo se liberta de um afeto que acompanha a recordação de um acontecimento traumático. É uma catarse, né? É uma catarse. Então, você tem aquela vivência traumática, aquele conceito ainda está dentro do seu íntimo, mas não foi trabalhado, e na hora que se fala alguma coisa, acontece muito com palavras relacionadas às emoções e aos sentimentos, isso também. Então, a pessoa recebe uma carta do outro, e a carta vem cheia de ternura, cheia de acolhimento. Aí, às vezes, toca na pessoa, a pessoa, né, desaba, mas desaba positivamente, depois renova um monte de coisa. Tem até uma técnica, que é a técnica da carta do agradecimento, não sei exatamente o nome da técnica. Professor, carta de gratidão. Acho que é isso mesmo. Professor Álvares Dantas, usa na psicologia positiva e tal. O professor Álvares Dantas estava comentando um dia desse sobre isso. E o que é? Você faz uma carta dizendo tudo que você agradece à pessoa. Tudo. E aí você, num dia, né, marca um horário e tal, e lê a carta para a pessoa. Né, porque é você falando o que você está sentindo. E isso pode gerar tanto uma catarse, ou não, simplesmente uma reconciliação, sempre com o objetivo positivo, né? Porque é carta da gratidão, né? É usado em situações de reconciliação. Também. Eu não sei se a Rô queria falar, porque é psicologia positiva, né? Eu não sou psicóloga, mas tem os universitários. O que eu recordo que eu estava conversando com o Álvares, pode ser também tanto para uma reconciliação ou apenas para você agradecer aquela pessoa, e aquilo vai gerar uma sinergia de afetividade ali entre aquelas pessoas. Às vezes até para fortalecer os trafores daquela pessoa, isso, que a pessoa pode estar se sentindo para baixo. Não só isso, você lembra de uma pessoa, é importante para ambas as partes, você lembra de uma pessoa, sei lá, agradecer minha mãe ou meu pai por ele ter cuidado de mim. Você pode ter uma relação muito boa com seus pais, mas daí naquele momento você sentiu que vale a pena, ou percebeu que vale a pena naquele momento fazer essa gratidão por eles terem cuidado de você, ter dado a vida. Não há necessidade de ter uma situação de conflito. Pode ser simplesmente o fato de agradecer. Alba, eu queria aproveitar, acho que corroborando aí o seu verbete, existe a psicologia energética, que também tem sido chamada de Emotion Freedom Technique, que eles usam palavras estimulando pontos de acupuntura. E eu tenho obtido excelentes resultados. É uma técnica super simples, a pessoa estimula os pontos de acupuntura falando certas palavras-chave para a pessoa. Enquanto fala, usa agulha ou... Não, é só com estimulação. Ela vai batendo nos pontos de acupuntura, estimulando energeticamente e verbalizando a determinada palavra que seja mais chave para a pessoa. E qual que é o nome? Psicologia energética
ou Emotion Freedom Technique, EFT. Tem vários vídeos no YouTube, tem uma apostila gratuita circulando pela internet, posso passar para quem tiver interesse também. Obrigada. Oi. Alva, por favor, aqui na fatologia, na 6ª linha de baixo para cima, o esquecimento de certos verbos, conforme o mecanismo de defesa do ego. Você podia explicar e por que o verbo, quer dizer, que é o movimento, né, que é a ação? Que tem a ver com a ação, né? Com a ação, né? A verbo. Na hora, o verbo que eu lembrei na hora, infelizmente eu não vou poder dizer, porque eu não estou lembrando aqui agora. O conceito é o seguinte: o mecanismo de defesa do ego é uma forma da pessoa inconscientemente se resguardar, né, para um momento de ansiedade muito grande. Então, se ela não tiver uma defesa específica, ela pode acreditar que vai ter um colapso ou alguma coisa assim, vai sofrer demais. Então, quando quando esse mecanismo ele alcança a fala ou a escrita, é possível esquecer certos verbos ou é possível esquecer certas palavras. Então, acontece inclusive aqueles, como é que é o ato falho, né? Tem ato falho, às vezes você troca o verbo pelo outro, ou você tem uma hipomnésia mesmo naquele momento. Por quê? Porque aquela palavra vai te trazer alguma lembrança ou vai até expor algo que você não quer que seja exposto naquela hora. Sim. Então, é bem coisa... E acontece muito inconsciente mesmo, né? Porque você não vai esquecer de propósito. Se você omitir, é uma coisa. Eu não vou falar essa palavra agora, eu vou omitir essa palavra porque tal motivo. Agora, esquecer é uma coisa do inconsciente mesmo. É uma reação, né, inconsciente mesmo. Então, ok. Eu tenho mais na página 2, ainda na fatologia. É na 4ª linha, no finalzinho da 4ª linha. O exercício mental epistemológico da própria fala. Isso eu fiquei bem curiosa. Tá, porque o que é o exercício epistemológico, né? É a reflexão geral, né, das etapas do conhecimento. Então, na fala, é a mesma coisa aplicada à fala. O exercício de reflexão sobre o acompanhamento, os acontecimentos, as etapas da minha fala. Como se dá. É uma meta-análise, né? Uma análise da própria expressão oral. Então, você vai fazendo aquela reflexão geral mesmo, e principalmente para ver o que o sujeito, o que eu estou falando ali, o que está sendo indagado, às vezes o que eu estou defendendo. Então, esse é o exercício. Eu não sei se fica claro. Ficou? Esse exercício é para aprofundar a ideia. Você vai como que mergulhando no conceito, para cima e para baixo, né, vendo todas as possibilidades. Interessante. E como o objeto de estudo já está ali, que é a sua própria fala, você consegue ir fazendo enquanto vai falando, vai pensando, né, vai se questionando. É claro que a gente não vai fazer isso numa sala de aula, né? De repente vem uma ideia muito louca, aí você tem que parar tudo para anotar, não. Mas depois você pode fazer. Tá ok, muito obrigada. Nada. Estou continuando aqui, ainda de Madrid. Fatologia, página 1, 4ª linha de baixo para cima. Poderia exemplificar algumas expressões desconstruídas no item a desconstrução das interpretações errôneas relativas a expressões mantenedoras das autocrenças. Quer dizer, está pedindo um exemplo, né? Um exemplo, né? Tem um exemplo da palavra... O que é essa desconstrução, né, exatamente?
As palavras, para nós, têm várias... elas podem ser agrupadas, então elas podem carregar outras palavras consigo. Então, quando você tenta desconstruir uma palavra, você tenta tirar aqueles significados que estão carregados ali, que foram feito um download ali para aquela palavra. Um exemplo disso é a palavra esforço. Esforço é uma palavra, sucesso é outra, mas as pessoas associam muito as duas. Então, se não tiver esforço, não tem sucesso nunca. Entende? Então, assim, a ideia aqui é desconstruir mesmo, tá? Eu vou estudar agora só o esforço. Esforço é isso. Pá, 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 pá. Sucesso é isso. Pá, 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 pá. Porque pode haver uma combinação ali que ela não consiga nunca dissociar os dois termos e sempre tá batendo né, às vezes até tendo um comportamento que não é produtivo para ela por causa da associação das palavras. Então, um exemplo seria esse. Mas tem aí milhões, né, de palavras que se associam. Agora, em efeitologia, página 2, terceira linha. Poderia explicar os efeitos somáticos da percepção mental somática? Terceira linha, né? Ah, sim. Foi um próprio exemplo que eu dei anteriormente, foi a percepção lógica, a percepção intelectiva que eu tive do termo acne, né? Acne, seja espinha, cravo, qualquer tipo de, né, enfermidade dermatológica assim nesse sentido, e que tinha a ver com um comportamento ou vários comportamentos de defesa intensa contra os outros e de dificuldade de contato. Então, quando eu entendi isso aí, através de um dicionário de psicologia que eu li no Holociclo, houve sim uma melhora somática. Houve uma melhora somática evidente e clara. Então, esse é um exemplo, né, do que pode acontecer. Agora vamos para São Paulo, uma pessoa de São Paulo. Professora Alba Cardoso, em Pensenologia, página 1, final da segunda linha, quais as características dos cognopensenes? Os cognopensenes, tudo relacionado à cognição, a conhecimento, a saber, entender, entendimento, compreensão, né? Tudo relacionado à cognição estaria dentro dos cognopensenes. E como a especialidade do verbete é autocogniciologia, é tudo isso relacionado à própria pessoa. Então, é o conhecimento de si, é o entendimento de si, é saber-se, tudo é bem reflexivo mesmo, né, nesse verbete aqui. Agora, em Fatologia, página 1, final da sexta linha de baixo para cima. Poderia exemplificar o esquecimento de certos verbos conforme o mecanismo de defesa do ego? Já respondeu, mas... É o que a gente estava falando, conversando com a Tânia, né? Do esquecimento ou parcial até de certos verbos ou certas atividades. Inclusive, estava conversando agora no almoço com a professora Rosângela sobre esquecer as conquistas, né? Do que a gente faz, do que a gente conquistou, do que a gente alcançou. E você pode, inclusive, não só esquecer um verbo, uma palavra, mas uma vitória sua. Então, por que você esqueceu aquilo? Por que naquele momento deu branco? Por que a hipomnésia? É algo recorrente ou não? Então, isso pode ter a ver com algum mecanismo de defesa do ego, com alguma dificuldade de mudança, de reciclagem e tal. Deixa eu fazer um comentário, Alba, aproveitar que voltou essa questão. Eu queria saber por que você colocou verbo, você falou que poderia ser palavra. Por que não troca aqui no verbete, põe verbos ou palavras?
Ou simplesmente palavras? Porque aí é mais abrangente, né? É mais abrangente, né? Pode ser o substantivo, qualquer coisa assim. E outra coisa que eu quero te perguntar é a sua definição. Ela está falando que a cura ela viria através da consulta de dicionários. E, enfim, a pessoa consultando, buscando num trabalho já pronto. Você pensou da lexicoterapia também incluir nesse mesmo verbete a pessoa também fazer dicionários? Sim. Aqui a definição não só a consulta, né, mas também a utilização das palavras adequadas. Mas eu penso que fabricar dicionários também deve entrar no processo de lexicoterapia. Eu estava exatamente pensando assim, que tem é fantástico o trabalho, né, do desassédio. A pessoa começa consultando, porque para fazer um dicionário, ela vai ter que consultar muitos. E aí a grande diferença é que o trabalho dela também vai ser útil para os outros. Então é uma interassistência ali na prática, né? É por aí mesmo. E aqui acho que é voluntariologia. Tem ali o papel dos voluntários escritores e lexicógrafos em conscienciologia no âmbito da dicionarística evolutiva. Esse aqui, por que eu coloquei os escritores em geral também, e não só os lexicógrafos, né? Não só quem escreve dicionário? Porque um livro ele pode englobar uma definição de uma área, por exemplo, síndrome do estrangeiro, síndrome do ostracismo. O livro em si é o estudo de todos os sintomas e condições de uma síndrome que você não tinha pensado antes. E quando você olha a capa assim, eu tive isso aí, ou eu tenho isso aí, ou qualquer coisa. Então esclarece, né? Ele beneficia. Mas o dicionário é bem específico e eu acho que ajuda muito também. E também a gente pensar que um dicionário, a maioria deles vão ser feitos por uma equipe. E a equipe é muito interessante, porque é uma união de pessoas que já trabalharam antes. E provavelmente num tema semelhante. Então, são a questão de resgate, de interassistência grupal. Várias coisas aparecem aí, né? Eu também acho que é uma tremenda lexicoterapia. Também. Né? Boa ideia. E outra coisa que eu queria comentar, já que eu estou aqui falando, né? São os seus megapensenes trivocabulares. Esses aqui você pegou, consultou de algum lugar, ou você que criou? Os dois últimos são meus, os outros são de verbetes e do próprio livro Megapensene Trivocabulares. Não, muito bons, viu? Muito bons. Gostei demais desse dicionário Botica Vocabular. Esse eu achei muito legal. É muito legal mesmo. Quem sabe, né, quando você precisa daquela palavra para dizer aquela coisa e aquela palavra cai como uma luva. Ai, que bom que eu encontrei, que palavra boa aqui para essa ocasião. É isso mesmo. Esse aí eu gostei mesmo. Parabéns. Obrigada. Então, Tânia, você queria perguntar mais alguma coisa? Não, na voluntariologia está o papel dos voluntários, escritores e lexicógrafos. Eu não sei por que eu me senti fora da ideia, né? Não estaria faltando uns as papel das como assim? Voluntárias, escritoras e lexicógrafos. Tá. É só um xiste, tá? Eu senti falta do feminino. Olha, em feminologia, tem lá lexicógrafa, tem fichadora, verbetógrafa. Pronto, mas agora podia ter no corpo do verbete, mas tem. Está aqui. Tem ali. Obrigada, hein? Nada. Então, agora em fatologia, página 2, quinta linha. Poderia esclarecer a apreensão cognitiva pela simplificação da complexidade das estruturas abstratas? A apreensão cognitiva. Quando você apreende, você interioriza, né, introjeta um conhecimento e através da simplificação das estruturas abstratas. Se uma estrutura é abstrata,
muitas vezes tem uma tendência de essa estrutura, seja expressão ou palavra, ou frase, ter várias interpretações. Porque é abstrato, você não está pegando. Livro é livro, não tem o que falar. Convencionou-se dizer que um conjunto de folhas impressas de um lado e de outro, com a capa, né, seja grudado, ou seja colado, ou costurado, é um livro. Mas quando você fala em pensamento, você fala em uma emoção, por exemplo, aí as pessoas podem ter interpretações, né, diversas. Então, quando você simplifica esse conceito muito complexo, ou com interpretações muito diversas, você vai simplificando, vai deixando cada vez mais puro ali, até onde você consegue entender melhor, você consegue ter uma apreensão melhor. Você consegue entender melhor, cognitivamente, aquela abstração toda. Então, sai do abstrato, começa a ir mais para o que para você entende de mais concreto. Pode chegar até um exemplo, né, de uma situação. Isso é muito utilizado em sala de aula. A gente está falando de um assunto abstrato e o aluno quer saber mais sobre aquilo, você explica por outro ângulo, não conseguiu se fazer entender, e aí você faz uma analogia. A analogia sempre empobrece, mas, por outro lado, ela é uma linha para o entendimento. Então, ele começa a entender. Então, pode até surgir analogias maiores, e aí ele vai se explicando para si mesmo. Então, tal coisa. E aí, você entende tudo. Posso fazer mais uma pergunta aqui, Eliane? A enciclologia, acho que você não falou disso ainda. O ciclo evolutivo das palavras. O que você pensou quando... Quando eu escrevi, eu pensei desde a criação da palavra até muitas vezes a morte da palavra, que tem palavras que, né, não são mais utilizadas. Você vê aí, pega um livro de um autor antigo, a palavra não, né, já morreu, não é mais utilizada. Você pode até recuperar e tal, mas esse ciclo evolutivo, ele tanto é isso aí, quanto é para você a primeira vez que você ouviu a palavra, o que você entendeu, depois quando você entra em contato de novo com aquela palavra, você já está diferente, e aí já tem um outro entendimento. Então, a palavra evolui com a gente, né? Ou a gente evolui com as palavras. Isso acontece muito na leitura de livro. Nossa, eu li aquele livro, não entendi nada. Depois eu peguei de novo e tinha outra compreensão. Ou um trafor. Hoje eu entendo esse trafor de uma forma muito abrangente. Antes eu estava pensando muito pequeno, né? Por aí. E, Alba, eu estava pensando aqui também, assim, elucubrando a semântica, né? Que a semântica é o estudo do significado, e ele é cultural. Basicamente, assim, a gente pode estudar, é complexo estudar a semântica. Você considerou, assim, essa questão das palavras, da gente dar um significado e escolher essas palavras determinadas, baseado na nossa bagagem? Você colocou em algum local. O que você pensou, assim, sobre semântica dentro da produção desse verbete? O que mais veio de semântica para mim foi a interação com as outras pessoas, por causa dos conflitos na comunicação, nos ruídos da comunicação. Então, eu tenho uma acepção, o outro tem outra, e a gente está naquela conversa de doido, né? Cada um falando uma coisa. Isso foi o que mais ficou na minha cabeça, assim, para cada vez mais diminuir isso. Mesmo que você esteja falando um A e o outro fale B, se você entende que o outro fala B, já tá no lucro, sabe? Porque mesmo que você não concorde, essa palavra representa A e não B,
mas o outro está entendendo como B. Então, vamos seguindo o B. Já teve isso. Você quer dizer tal coisa, então. Isso. E aí o cara está lá e não sabia usar aquela palavra, e aí tudo parece que esclarece, né? E o que você pensou aqui também em fatologia, na penúltima linha, tá? De baixo para cima. A propensão à violência física para resolver conflitos associada à baixa habilidade cognitiva e ao par condicionário cerebral. Foi feito um estudo, eu não sei se vários estudos, porque eu não pesquisei tanto assim, mas existem estudos sobre a associação entre a capacidade cognitiva e a capacidade de expressão da consciência e o nível de violência. E isso você vê muito na figura clássica, né, às vezes até do lutador mesmo, às vezes lutador profissional, né, até. Então a pessoa não tem uma habilidade para se expressar, então vai na força bruta mesmo. Só queria comentar. Pode. Sobre a pergunta da Eliana sobre a semântica, você tem na efeitologia, o último efeito, acho que tem relação com o que você falou, né? O efeito do mapeamento semântico dos conflitos no autoconhecimento e na reconciliação. Tem isso mesmo. Acho que completa aqui por aí. a pergunta dela. Fala. É uma palavra clássica que eu aprendi em Portugal, né? Rapaz e rapariga é comum lá. Aí eu fui chamar uma moça aqui de rapariga, ela se ofendeu, né? Porque aqui nós temos um outro significado para a palavra. E lá é simplesmente moça. Senhorita, né? Beleza. Nós temos uma pergunta aqui geral, eu vou primeiro responder, depois você pode falar o que você acha. Por que a música tira a minha lucidez? Porque antes eu não notava e até achava bom. Eu evito ouvir, mas no ambiente onde moro, não preciso ligar o rádio. A música vem sem pedir licença pelo ar e penetra nos meus ouvidos. Existe uma forma de contornar essa situação, pois sinto como se não conseguisse desligar o rádio dentro do meu cérebro. Bom, eu acho que isso aí é uma questão de ruminação mental, né? Essa música que gruda na cabeça tem o nome de earworm. Se você procurar earworm, que é o verme de ouvido, é aquela música que gruda e não sai mais da sua cabeça. Isso aí é uma questão de você ver como é que está a sua higiene mental, sua higiene consciencial, a sua concentração. Um jeito que pode ajudar é você se concentrar em algo, por exemplo, ler um livro difícil, que você considera muito difícil. Um livro que você não gosta. Não gosta sim, que para você é muito difícil. Aí você vai ter que colocar toda a sua atenção nele, pode ser que você deixe de pensar na música. Uma outra técnica é você substituir a música por outra. Se aquela não sai da sua cabeça, você procura cantar outra. Aí essa vai grudar, aí você canta outra. Aí vai grudando, chega uma hora que você fica cansado. Né? Você engana seu cérebro e ele não vai saber qual música que ele vai cantar. Né? Então, isso às vezes ajuda, né? Mas o melhor mesmo é higiene mental, higiene consciencial, treinar bastante sua concentração, a sua atenção, que isso é um problema de você deixar, não é deixar a vida te levar, é deixar o seu cérebro te levar, né? Isso às vezes ajuda, como eu falei, treinar a concentração, ler bastante, né? Assim, se concentrar em coisas difíceis, às vezes ajuda, às vezes não, em geral ajuda. Você queria falar? Essas duas técnicas aí eu já usei, de trocar de música. Mas eu uso músicas infantis, porque são músicas que eu não vou ficar pensando nelas. Então, atirei o pau no gato, coisa assim. Assim, eu não vou ficar cantando atirei o pau no gato, entendeu? Né? Não pega, né? Não é pop. Então, eu uso música que eu não vou ficar pensando. Mas uma outra coisa também, que aí fazendo aquele curso 40 manobras da CIP, a gente jogando energias, às vezes, em algum assunto. Uma outra técnica que eu utilizei foi, ao contrário, em vez de tentar me livrar, cantar a música toda, até o final, jogando energia, vendo o que eu estava sentindo. E aí, em alguns exemplos, funcionou. Tá, então vamos lá, né?
Então vai. Enfrenta o negócio. A outra técnica é essa que você falou, joga energia, faz estado vibracional, que você vai ter que se concentrar no estado vibracional. Né? Ajuda você a não pensar na música. Queria falar? Sim, talvez tá pensando numa música também não seria um meio de escape, talvez de um enfrentamento, porque isso já aconteceu comigo, né? Então. Depois de me autoanalisar e perceber que eu estava fugindo de ter uma postura sobre determinado assunto, né? Que isso pode acontecer também, né? Pode acontecer não só com música, mas com qualquer coisa. Se a pessoa está fugindo, ela cria devaneios, né? Ela começa a devanear ou a ter fugas imaginativas, né? Para fugir, pode acontecer. Mas teve pessoas também que já comentaram assim, quando está com também uma outra situação, muda totalmente o foco, né? Para passar aquela raiva, aquele nervosismo. Isso pode ser um caso. A gente não pode generalizar e dizer que todos são assim, né? Mas no meu caso eu percebi isso, né? Que seria uma fuga pessoal, né? De um enfrentamento, analisando. E vale perguntar também se a pessoa está com a carga de sono em dia. Está estressada. Está estressada. Isso tudo facilita o devaneio em geral, né? Influencia. Porque a música que gruda, que a pessoa não consegue tirar, é um tipo de devaneio também. Aquela pessoa que fica devaneando, né? Não consegue tirar aqueles pensamentos repetitivos. A música é um pensene repetitivo, né? Mas pode ser qualquer tipo de pensamento repetitivo. É um bato-pensene, né? É o tipo de ruminação, né? A pessoa fica ruminando aquela. Às vezes um choque emocional e a pessoa fica revendo aquela coisa, né? Não sai da cabeça, aquelas ideias repetitivas, né? Tudo isso precisa, claro que em casos extremos a pessoa tem que buscar ajuda, mas em geral dá para resolver sozinha, né? Agora aqui em voltando aqui ainda para São Paulo, neossinapsologia, página 2, última linha. Poderia explicitar a geração de neossinapses pela compreensão das diversas acepções relacionadas aos substantivos. Por que os substantivos? Por que os verbos? Por que os substantivos? Em alguns pontos aqui, gente, eu coloquei a classe gramatical da palavra, porque para não ficar o tempo todo repetindo palavra no verbete. Então, ficou substantivo mais porque, em geral, a gente vai procurar lá, muitas palavras que a gente vai procurar é substantivo, né? É nome. Mas por isso mesmo. Alba, ainda falando dessa mesma coisa ali do primeiro, o esquecimento de certos verbos conforme mecanismo de defesa do ego, também eu tive uma ideia aqui que o verbo ele é ação, né? Não é que ele, às vezes ele é um estado, mas ele indica ação. Então indica que você esqueceu o verbo, esqueceu de praticar a ação também. Daí nesse caso seria melhor deixar o verbo aqui. Você esqueceu de como mecanismo de defesa do ego, você não recicla, porque você não efetivou alguma coisa, né? Daí poderia deixar verbo aqui também. Não muda, não age, né? E sempre que você aprende, compreende algo novo, a tendência é começar a ser gerada uma neossinapse, né? Uma ligação, uma conexão nova no seu cérebro. Se você repete aquilo, aí sim a sinapse ela é consolidada. Não basta você ler um dia e depois esquecer. Mas se você for estudando, aí pode começar a ocorrer a geração de neossinapses. O professor Valdo até fala que quando você aprende uma palavra nova, né, leva um certo tempo para ela se fixar, né? Às vezes você esquece, aí tem que repetir para ela criar a sinapse definitiva, né? Se é no próprio idioma, você pode, de repente, escrever mais vezes ou conversar sobre o assunto e já fixa mais. Se é no outro idioma, bota em 3 frases diferentes, fala com, né? Também já fixa. Ajuda. Agora, em fatologia, página 2, terceira linha. Poderia comentar a carga evocativa do mantra e o som invocador? A carga evocativa pode ser a energia, pode ser o sentimento, pode ser algum outro pensamento que venha junto com aquele mantra que você criou, que você
falou, né, o que você pensou. O mantra não é muito utilizado hoje na nossa sociedade porque eu não vejo uma valorização do mantra hoje. A gente tem uma vida muito corrida até. Então a gente esquece de fazer umas senhas para nós mesmos, né, fazer alguma coisa que vinque assim. Mas pode de repente virar até um item lá do Código Pessoal de Cosmoética da pessoa. Essa palavra aqui vai me ajudar a lembrar sempre de fazer o quê, né? Então, a carga evocativa do mantra é essa carga pensênica, é uma carga pensênica mesmo. Pode ser de uma emoção, de um sentimento, de uma energia, de algo que te mova, né? Que mobilize a sua expressão, o seu comportamento. E o som invocador pode não só ser o conceito, mas o que é agradável ou é desagradável esse som? Por exemplo, para mim, sons tipo Prússia, para mim é agradável, eu acho linda essa palavra. Né? Então faz o reverberar aí do R e tal, depois vem o S, coisa de gente, desculpa, coisa de lexicógrafo, de verbetógrafo, essas coisas. De gente que gosta da palavra, né? Tem outras palavras que eu acho bonitas, então aquela palavra que você acha bonita por causa do som. Então o que é aquilo? É o som invocador, é o som que invoca algo, no caso, invoca um sentimento bom. Para mim. Na fatologia na página 2, 8ª linha de baixo para cima. Uhum. A ordenação intelectual dos objetos, eventos e relações. Você poderia explicar? Tá. Essa ordenação é mental, ela é mental mesmo. E muitas vezes a gente não... É inconsciente, a gente não faz às vezes. É uma caracterização, uma classificação que acontece dos objetos, dos eventos, das relações, e a gente vai associando as coisas. Então, se eu tive lá uma relação com uma pessoa, eu posso associar eventos, objetos àquela pessoa ali. É inconsciente mesmo. Não, o negócio é inconsciente. Você faz e você nem percebe. Associação de objeto com ato. O ato de fumar com o café, né? Aí depois a pessoa que quer parar de fumar, quer ter uma vida saudável, ela não consegue mais porque ela associa, não pode tomar café porque senão vai querer fumar, ou um ou outro. É uma associação inconsciente, automática no caso. Automática, né? Melhor, né? Do que inconsciente, porque você associa. Agora, você pode ter uma técnica de memorização que aí é a exemplo o Palácio da Memória, que você cria um ambiente mental, pode ser a de sua casa ou um outro ambiente, e naquele cômodo, no quarto, o que você vai associar? Qual é a palavra nova? Qual o evento novo, né, que você vai associar àquele cômodo? Aí sim, é isso que você está falando, de consciente, né? Vou gravar esse termo aqui. Isso. Alba, o que você acha dessa história da sociolinguística, que fala que não pode ter preconceito linguístico, cada um pode falar do jeito que quiser, que o seu grupo fala, para ter mais identidade, e todo mundo tem que ter, assim, aceitar essa diferença e respeitar a individualidade ali daquele grupo. O que você acha disso em termos na prática? Na prática. Eu fico pensando, relacionando ao tema, né? Eu acho que nivela por baixo. Porque se você for nesse pensamento aí, vamos utilizar as palavras, o vocabulário, ou, né, a forma de interagir do outro. Mas aí você vai sempre aceitar aquela acepção, às vezes, simplista do outro. Você não vai nunca tentar trazer um registro linguístico melhor para a sua conversa, por exemplo? Nunca. Absolutamente nunca. Não existe isso.
Eu lembro que eu dava aula de telemarketing para uma turma de pessoal de curso preparatório para o mercado de trabalho, né? Telemarketing, atendimento ao público, esses cursos para pessoal que vai entrar, vai ter o primeiro emprego às vezes. E as meninas vinham com um vocabulário bem cru mesmo, bem curto. E eu não ficava rebaixando vocabulários para ir para o nível delas. Eu trazia elas para o quanto que eu podia. E olha que o meu vocabulário não é erudito. É um vocabulário básico que todo mundo entende. Não deixa de ser também uma lexicoterapia parecida, que não era um dicionário, mas era uma pessoa lá, um cérebro que estava lá falando. No caso era você. Você está ensinando uma palavra nova. Ensinando palavras novas. Tudo bem, de repente vai incentivar a buscar, elas buscarem no dicionário. Teve até um menino numa aula de inglês isso, que ele perguntou assim: professora, a senhora pente a sobrancelha? Aí eu, pentea? Aí ele, pentea. Então ele estava usando o verbo em vez de penteia, né, com pentea, porque ele deve ter associado a algum outro verbo que tem uma terminação, né, ar, também é ar, e que ele achou que era tudo igual, porque é isso que a gente faz quando é criança, né? Eu não sabia. A gente faz isso porque tem vários verbos que a gente fala, eu perdi, eu sumi, então eu sabia. Mas ninguém nunca corrigiu ele. E aí eu falei, penteia. Aí ele, não, professora, penteia. Aí eu falei assim, pensa no verbo passear, você passeia ou você passeia? Entende? Então aí... Estamos conversando, não estou... Estamos conversando e vamos melhorar o nosso vocabulário. Assim como outras pessoas também me trazem correção de outras palavras. Assim. Acho que é uma troca para cima, né? Ok. Sociocultura, né? É uma introdução mais natural, espontânea, sem a imposição ao grupo de que vocês precisam mudar, isso é palavra que não é boa, né? Sabe, nessa relação de confiança, porque havia uma confiança dos alunos com o professor, a professora tendo facilidade de ajudá-los a internalizar novas palavras. Quer dizer, que aí, de certa forma, vai mudando a sociabilidade, a cultura, as palavras, sem aquela imposição ou discriminação de grupo. Né? Não precisa discriminar o outro, né? Você falou tal. Não. Agora, a verbetógrafa em neologia, página 1, poderia fazer um apanhado das 4 expressões? Na verdade, a neologia está ligada à exemplologia, né? Então, teria que ver a exemplologia. A neologia. Então, vamos lá na exemplologia já, né? Exemplologia. A lexicoterapia somática, que é a atenuação dos sintomas físicos, que eu comentei antes, a partir da acepção de mini-distúrbio. No caso, de novo, né, voltamos ao início lá do verbete, da acne. Então, você lê, você entende melhor o porquê daquilo, às vezes até tenta mudar algum comportamento, e o sintoma físico, ele vai sendo amenizado ou diminuindo. Gente, isso aí eu estou falando de doença psicossomática, né? Não estou falando de casos graves, de doenças crônicas, né? Dicionário, botica, não é, a partir de agora, falar que a Alba disse que se eu ler o dicionário eu vou me curar das doenças todas. Mini doenças, coisinhas bobas, né? E até, se você ler sobre doenças mais graves, pode já haver algum tipo de estudo científico que comprove que você entendendo a doença ajuda no tratamento, mas aí é junto com o tratamento médico convencional, no caso, né? A lexicoterapia energossomática, que pode ocorrer o abrandamento dos bloqueios a partir da indicação e denominação do verdadeiro obstáculo. Isso acontece muito em dinâmica parapsíquica ou na parte prática de algum curso
de Conscienciologia que a gente participe, a pessoa sente um incômodo na garganta, por exemplo, e ao longo da prática energética ela consegue perceber que houve o desbloqueio porque foi falado durante a aula no laringochakra e nos possíveis bloqueios, na quantidade grande ou na falta, no dreno das energias. Então, isso pode acontecer, porque foi esclarecido ali, foi indicado. A lexicoterapia psicossomática, que é o expurgo de forte incômodo a partir do entendimento satisfatório da definição de sentimento ou de emoção. O caso que a gente citou da ojeriza, né? Dei o nome para a ojeriza, o que era, e aquilo é como se tivesse perdido a força daquela palavra. A palavra perdeu a força negativa, perdeu o sentido de manter aquilo ali. Então, entendeu? Tem até uma palavra que agora esqueci. É como se esvaísse, né, a força negativa daquilo e a pessoa melhora e muda. E a lexicoterapia mentossomática, que é a superação da restrição cognitiva pontual a partir da reflexão detalhada do tema. Eu tive experiência disso com a reflexão de 5 horas. Fica 5 horas pensando sobre o tema, refletindo, vem ideia, vai ideia sua, ideia que você nunca pensou. Às vezes, depois da reflexão, você até dorme e tem uma projeção com aquele assunto, então dá uma limpada, dá uma ampliada. Acho que ficou explicado, né? Uhum. Agora, professora Alba, em Fatologia, página 2, terceira linha, de baixo para cima. Poderia comentar sobre a resolução do desentendimento regressivo? Quando você resolve algo que você não entende, para mim já tem aí um ganho, né? Porque resolveu algo que estava impedindo o seu conhecimento, o seu progresso, a sua evolução. Eu penso em termos de conhecimento que tem a ver com aquela questão da neossinapsologia. Então, para mim, o conhecimento, ele não só o conhecimento teórico, mas o prático, ele também traz um entendimento dos conceitos, das palavras. Que você experimenta alguma coisa e aquilo faz sentido para uma teoria que você estudou, uma teoria que você ouviu falar, ouviu dizer. Posso contribuir? Pode falar. Estava lembrando do manual da TENEPS, que quando eu li, tive compreensão das ideias, das palavras, o que estava ali, mas depois, realizando a TENEPS, voltei a ler o livro, deu a compreensão, expandiu significativamente. Falei, isso aqui que estava escrito, que estava falando no livro. E ignorância, que é desentendimento, é uma condição regressiva, né? Te mantém atrás de você mesmo. Então. Agora, professora Alba, na página 4, na letra C, proatividade. Poderia explicar os números 1, afastamento, e 5, exumação. Vamos primeiro pelo 1, né? 1, afastamento, o desuso temporário. Tá. Nessa distribuição que eu fiz, para o pessoal entender, é o porquê. Essa distribuição seria o A, o B, o C ou o D, seria o porquê de você ir atrás de um termo, de uma palavra, de uma expressão para se esclarecer, né? Então, um porquê. Proatividade, simplesmente porque eu quero uma ação que eu tenho uma necessidade cognitiva e eu quero saber e não vou esperar até que a palavra venha, né? Isso eu me lembrei porque há algum tempo o professor Valdo fazia os verbetes e ele dava o tema e a gente tinha que esperar, né, até o dia seguinte. Hoje a gente tem que esperar até o dia seguinte para saber do que se trata. Mas se você já baixar o verbete na hora ali, você já
não precisa esperar até o dia seguinte, você já está sendo proativo. Vou ver já o que é isso. Então, afastamento. O desuso temporário. Então, por que eu parei de usar essa palavra? Aí você pode ter o seguinte motivo. Eu não quero, atualmente, ficar usando só gírias no meu vocabulário. Eu penso que as gírias em excesso prejudicam o entendimento do meu interlocutor, ou me fazem parecer simplório, ou qualquer razão que a pessoa ela quer mudar, ou me conecta a determinadas consciências que não estão tendo um comportamento razoável, um comportamento pró-evolutivo. Então, a gíria me conecta ao meu passado criminoso, sei lá, qualquer coisa assim. Então, você faz o desuso temporário. Temporário porque pode ser que você volte a usar a palavra, ou pode ser que você simplesmente descarte mesmo, né? E a exumação é ir atrás da palavra para fazer uma catarse mesmo. É fazer uma revisitação e buscar aquela palavra. Por que a palavra me faz sentir assim? Aí você vai, descava lá os ossos e entende o que aquilo te trouxe, às vezes no passado. Ou começa a ter um vislumbre do que aconteceu e aquele entendimento vai aliviando uma sensação às vezes pesada, às vezes uma sensação de irritação, um estado de irritabilidade, ou às vezes de melancolia, qualquer coisa que seja, né? Sempre no sentido de melhorar, de renovar, para você exterminar aquilo dali. Alba, na estrangeirismologia, autocognição large está relacionado com a interassistenciologia? Você poderia comentar um pouquinho? Tá. Porque o large é o que tem e o que não fica se prendendo para doar quando é necessário. O conhecimento que a gente tem, ele ganha um sentido maior quando a gente compartilha. Por isso que é tão bom escrever verbete, por isso que está todo mundo aí fazendo força para escrever livro, né? Os autores já compartilharam. E a gente que ainda não escreveu está fazendo esse movimento. Por isso, porque o conhecimento ele ganha mais força quando você compartilha e quando a intenção desse compartilhamento é pró-evolutiva. É o que eu penso, né? Agora aqui na última, em Parafatologia, na página 2, o aprendizado de conceitos prioritários gerando repercussões assistenciais extrafísicas. Você poderia comentar um pouquinho? Esse aprendizado, quando ele é essencial para aquele momento da sua vida, ou aquele momento do andamento, às vezes até do grupo mesmo, pode ter repercussões extrafísicas e você pode ter lembrança das projeções. Um exemplo é a apresentação de um livro que eu fiz na Reaprendência, né, no PAI, no Programa de Aceleração da Erudição. Ainda está acontecendo a apresentação dos livros sobre as civilizações. E eu apresentei os indianos. Então, naquele momento, eu vi que teve uma repercussão não só intrafísica, teve uma repercussão extrafísica. Eu consegui entrar em contato, inclusive, com a autora que está morando na Índia, sabe? Coisas assim, que foram acontecendo, foram fluindo e acabou tendo também a rememoração de projeções. Agora, no caso aqui da intermissiologia, que está a especialidade desse tópico, é que
o que eu tenho que fazer nessa vida, né? É a prioridade, é a priorização. Então, é aquilo que eu peguei lá no intermissivo e trago para cá para tentar materializar, para tentar consolidar aqui e atuar aí dentro da programação existencial. Então, a prioridade, se a prioridade vai aparecer, vai abrir um monte de caminho, vai aparecer gente que precisa daquilo dali e tal, nesse sentido aí. Bem, na terceira linha, a percepção estética de certos termos em virtudes de afinidade multidimensional. Multiexistencial, né? Multiexistencial. É aquilo que eu falei da percepção de achar bonita uma palavra, uma expressão. Eu gosto tanto da palavra flor, sei lá. Não é pela flor, é pelo som, é pela ideia, é o que é, né? Então, isso pode demonstrar um interesse, uma afinidade multiexistencial com aquele tema, com aquela palavra, e pode ser uma senha, pode ser um indício de uma retrocognição, por aí. Na codicologia, o significado dos traços pessoais, no aprofundamento do Código Pessoal de Cosmoética. Tá. Você pode deixar a formação do Código Pessoal de Cosmoética, a escrita, né, a produção escrita do Código Pessoal de Cosmoética, vai variar muito de acordo com o estilo da pessoa. Mas uma forma é você deixar um traço pessoal, pode ser às vezes um trafor, e ele como aprofundamento daquele tema que é essencial para você naquele momento. Então, hoje, em 2014, o que eu preciso fazer, que está relacionado isso com o Código Pessoal de Cosmoética, né, vai melhorar a minha cosmoética se eu fizer isso, e o que eu posso deixar aqui de enunciado de tópico, né, dentro do meu código, que é aquela palavra-chave ali. Só de ler a palavra, ela já me remete a toda a situação. É nesse sentido aqui, de usar o trafor como palavra-chave para levar a uma ação, a um comportamento. Pessoal, hoje chegaram aqui 2 novos bustos. À minha esquerda aqui está o Arquimedes, quer dizer, está o busto do Arquimedes. Arquimedes viveu 287 antes da era cristã, da era comum, até 212 antes da era comum. Ele foi matemático, físico, inventor grego, nasceu em Siracusa, na Sicília. Foi educado em Alexandria e pensa-se que possivelmente fora aluno de Euclides. Ele teve fama pelas invenções mecânicas, como a balança de Arquimedes, a teoria da alavanca simples e ainda máquinas de guerra necessárias à defesa de Siracusa. E ele também é célebre pelo princípio de Arquimedes, que diz que todo o corpo submerso num fluido experimenta o impulso de baixo para cima. E aqui, à direita, o Franz Joseph Haydn. Ele nasceu em 1732 em Viena e dessomou em 1809. Ele foi um dos mais importantes compositores do período clássico. Personifica o chamado classicismo vienense, ao lado de Mozart e Beethoven. A posteridade apelidou este grupo como Trindade Vienense. Ele é considerado como um dos autores mais importantes e influentes da história da música erudita, com uma carreira que cobriu desde o fim do Barroco até o Classicismo. Ele é a ponte e o motor que permitiram que esta evolução sucedesse. Então eles vão ficar conosco aí por um tempo. E a gente agradece aqui a professora Alba pelo seu verbete. Eu que agradeço. Esperamos os seus próximos verbetes também. Agradecemos aí a participação de todos os tertulianos, teletertulianos, e passamos aqui para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Malude com o primeiro simpósio de Paraciência.
Convidamos a todos os pesquisadores presentes e também os pesquisadores online para o primeiro simpósio de Paraciência promovido pela Reconsciência. Neste evento inédito, durante um final de semana, nos dias 17 e 18 de maio, participantes e conferencistas ampliarão o conhecimento teático da ciência multidimensional, seus fundamentos, as bases epistemológicas e metodológicas. A estrutura do evento se apresenta aos moldes de laboratório multidimensional de autoexperimentação grupal, para que os participantes possam ampliar o conhecimento teático da ciência multidimensional com debates de ideias de suas pesquisas. Para mais informações e inscrições, fone 45 93 99 2000 ou pelo e-mail reconscientia@gmail.com. Esperamos vocês para este experimento. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Epicentrismo Mental Somático, especialidade Epicentrismologia, com o verbetógrafo Pedro Fernandes. Obrigado e boa tarde a todos.